E aí pessoal, como vocês estão? Hoje, último dia do mês, tô até trajado de verde para comemorar esse mês positivo, mais um mês positivo. Primeiros meses positivos de muita gente que tá dentro do meu método. Isso é muito bom saber que pessoas que vêm muito tempo no 0 a 0 e até mesmo perdendo dinheiro, entra na minha mentoria, começa a fazer as coisas que eu falo e realmente dá certo. Isso para quem segue as coisas que eu falo. Então é muito gratificante ver essas pessoas sempre me mandando os primeiros relatórios positivos. Bom, então vamos lá mostrar as oportunidades que tivemos hoje. Foram essa venda aqui, compra próximo da mínima, venda aqui nesse topo e outra venda aqui. A primeira região de venda, eu mandei ontem aqui esses estudos. O mercado já abre rompendo essa primeira região e vai para a segunda. Essa segunda é a que eu vou mostrar aqui agora. Então nós temos essa primeira região, nós temos essa região aqui, dessa movimentação de baixa. Então eu marquei uma FIBO entre 61,8% a 50%. Aqui eu vou marcar só o 61,8% para vocês entenderem melhor, que é esse retângulo vermelho aqui. Então vamos lá, o mercado foi lá na região, certo? A gente consegue ver essa defesa vendedora, o candle ele abre lá, já rompe a mínima do candle anterior, retrai e rompe para baixo. Isso é mais conhecido como pivô de baixo, essa movimentação em N, que é onde eu entro nas regiões de Fibonacci. Então aqui está a minha ordem de venda, onde nós vendemos, e após essa venda eu procuro onde eu vou sair. Então nós temos essa fibra intermediária, que é desse fundo até o topo. Nessa fibra eu marco agora também entre 50 a 61,8%. E essa fibra que eu marquei aqui, olha só aqui no grupo dos estudos. Quando o mercado ativou o pivô, eu marquei essa região de fibra. Tinha uma mais abaixo, caso rompesse essa daqui, que também era um ponto muito importante. Se caso rompesse essa fibra, nós teríamos essa um pouco mais abaixo. Porém, o mercado já segurou aqui, que foi mais que o suficiente para a gente bater a nossa meta diária de 300 pontos. Chegou a andar 375 pontos aqui nesse trade. Logo em seguida, eu marquei aqui liquidez nas médias, região pode travar. Ou seja, se o mercado chega lá, era uma região que podia travar. E como vocês podem ver aqui, quando o mercado estava aqui em cima, eu mandei. E realmente travou nessas médias maiores. Região de trava junto com região de FIBO, nós compramos. Por quê? Porque o mercado fica barato aqui nessa região de 50%. Na verdade, região de 61,8%. E aqui ele arma mais um pivô de alta, onde nós entramos. Bastante gente pegou esse trade aqui e carregou até a máxima. E olha só o que eu expliquei para meus alunos também. Vocês estão vendo que aqui tem a VWAP? Vou colocar aqui no layout das médias. Aqui tem a VWAP. Na VWAP começou a entrar volume comprador e volume vendedor. O que significa que aqui embaixo ia ter muito stop e aqui em cima também. Porque aqui era uma região de disputa e aqui ia criando a liquidez. Ou seja, o lado que romper provavelmente ia deslocar o preço, como foi que aconteceu aqui. E foi isso que eu expliquei. Essa briga na VWAP, a região que vencer pode carregar o preço. E aí realmente romperam essa região. Ele segurou nessa primeira região de venda, só que o volume estava muito grande. Como era uma fibra muito pequena de 500 pontos, não é uma fibra que a gente opera. No mínimo é uma fibra que a gente protege a nossa operação. No caso, quem comprou aqui, quando bateu nessa fibra, a gente protege no 0 a 0. Vocês estão vendo também que aqui no topo tem essa região de venda. Foi exatamente a máxima desse movimento. O mercado esticou lá no topo, capturou a liquidez do topo e deixou um mini pivô de baixo aqui, pivô oculto, onde ele desenvolveu 200 pontos para baixo. Aqui ele não chegou a andar bastante, tá? Ele segurou no 61,8% dessa fibra bem menor e nos 50% dessa fibra maior. Então aqui a gente tem duas confluências para poder sair do trade ou proteger, e logo em seguida o mercado já veio volume após chegar nessa região e ele foi lá buscar o topo. Esse topo, o que aconteceu? Às 10h33 eu mandei essa fibra maior aqui nos 60 minutos. Então nós tínhamos essa fibra desse topo aqui, tá vendo? Esse topo é esse topo e esse fundo é esse fundo. Foi a região que eu marquei logo após romper esse topo aqui, que seria esse topo aqui. Então, aqui num minuto, a gente consegue ver que ele realmente rompeu um pouco,
Por que ele rompe? Porque regiões de Fibonacci maiores não vai segurar exatamente como fez aqui. Ele tende a buscar um pouco de liquidez e voltar. Por isso que eu marco um quadrado um pouco maior. Então, o que estava acontecendo aqui nessa máxima que eu postei nos stories de hoje, que é só vocês conferir lá? O que está acontecendo aqui? Bom, aqui nós tínhamos distanciamento de médias, ou seja, tá vendo essa distância entre a média de 20 dos 5 minutos e o candle de quase 600 pontos. Se você olhar para trás no gráfico, toda vez quando o mercado ele chega nessa frequência, nessa distância, ele tende a voltar. Nos últimos dias, raramente o mercado chegou a ficar nessa distância. Claro que em dias direcionais é um pouco mais comum, mas ó, até aqui nessa distância deu apenas 400. Então se você ir procurar, ó, 300. Aqui nesse gap que voltou, 465. Ou seja, aquela distância de 600 pontos realmente era uma distância muito grande. Aqui que o mercado voltou, ó, 700 pontos. Então, o mercado realmente tinha ficado caro. Eu explico essa aula de como achar preço barato e caro nas minhas aulas. Por isso que eu simplesmente falo distância das médias, que o pessoal entende que o mercado está caro para poder vender. Eu não preciso ficar explicando toda hora tudo. Então aqui eu mostrei a distância das médias. Aqui, o que significa essa seta para cima? É movimento de espelhamento. Tem aula gratuita no YouTube para vocês entenderem sobre isso, mas nada mais é que esse movimento que ele fez para baixo espelhado para cima. Então você projeta do fundo ao topo e aqui nós temos 61,8% desse movimento espelhado para cima, que é a mesma coisa que você pegar a Fibo do topo ao fundo e medir aqui, ó, colocar uma distância do 61 e estender aqui para cima, que vai dar lá a mesma coisa. Então nós temos, por enquanto, distância da média, espelhamento de 61,8%. Essa Fibo aqui também de 61,8%. Vou até colocar a visibilidade aqui no layout das médias. E nós temos também aqui no layout de liquidez a VWAP mensal. Vocês estão vendo essa linha branca? Eu gosto de deixar ela um pouco mais grossa para saber a força dela. VWAP mensal no topo também. Então a gente tem Fibonacci, médias, VWAP mensal e o quarto ponto, alvo de 61,8% no topo. Então, baseado em tudo isso, não tem como a gente não vender. Então, mais uma venda aqui no topo. E como alvo, a gente pode pegar aqui do topo. Ele não chegou a ir exatamente aqui nos 50%. Faltou 30 pontos e ele segurou nessa Fibo menor, nesse 61,8% aqui. Então ele chegou a andar mais de 300 pontos, também daria para pegar esse trade. Ó, então aqui tem 300 pontos. Aqui nem se fala, né? O mercado ele chegou a andar mais de 800 pontos, mas eu vou colocar um mínimo 300 pontos só para vocês terem essa noção. Aqui chegou a andar 200, mas aqui o certo realmente, a gente sai no 0 a 0 nesse caso. Mais 300 pontos mínimos aqui. Então só nisso aqui, só nesses 3 trades, a gente tem 900 pontos. E agora o mercado está com esse volume baixo. Agora é exatamente 1h30 da tarde. O mercado não vai tomar grandes decisões antes de sair a decisão sobre a taxa de juros do Fed. E 6h30 nós temos aqui no Brasil a decisão sobre a taxa de juros. Então, os trades de hoje foram esses aqui. Espero que vocês tenham entendido as motivações desses trades. Estamos aí fechando um mês positivo. Ontem o mercado foi um dia bem direcional, os players vendendo muito, então não teve como pegar nenhuma compra. Até teve uma região aqui que eu tinha cravado a mínima, só que não chegou a andar muito. E o dia de segunda-feira também é a mesma coisa. Players muito fortes na venda, nós ficamos fora de qualquer tipo de compra e o mercado foi dar uma oportunidade, já estava tarde demais, que foi, se eu não me engano, aqui, e eu já estava fora do mercado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like, um comentário. Valeu e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.